a reação do STF à Fux. Olha, isso é o que mais me incomodou nesse julgamento, sabe? Eu vou contar por quê. Eu sou André Marcílio, advogado, professor de Direito Constitucional. Já se inscreve aqui no canal, curta, compartilha, divulga para os seus amigos e ative o sininho, porque aí você recebe conteúdos sempre, sem precisar ficar buscando conteúdo ou qualquer coisa do gênero. Os ministros chegaram a dizer que a imprensa, né, chegou a dizer que os demais ministros estavam desprezando o Fux publicamente ali nos bastidores. Uma jornalista, a Daniela Lima, que agora voltou a trabalhar, agora está no UOL, né, e chegou a dizer que os ministros não estavam olhando nos olhos do Fux. É um troço até colegial, né? Parece coisa de... sabe aquele negócio? Não vamos dividir o lanche com ele. Olha, quando chegar na hora do recreio, não vamos dividir o lanche nem olhar nos olhos dele. É um negócio ridículo. Um monte de senhores ali, de idade, alguns até bem avançada, querendo olhar nos olhos do outro. Olha, isso é um troço que não é coisa de eu não vou dizer, mas não é coisa de gente adulta, né? Eu ia dizer outra coisa, mas deixa para lá. Enfim, é assim que é. E isso me preocupa muito por duas razões. Primeiro, porque fica óbvio que um tribunal que acredita que tem 11 ministros e acredita que eles não podem divergir, não é um tribunal, né? Uma turma que tem 5 ministros e acham que não pode haver divergência, não é um tribunal. Aquilo então os demais ministros estão lá para quê? Se só um pode pensar, se todos têm que acompanhar aquilo que o Moraes pensa, então a gente não está num tribunal, né? E o Gilmar ali dentro do julgamento, o Gilmar ali acompanhando o julgamento, o Gilmar botando uma pressão, quer dizer, que é isso? Então o voto do Moraes é o voto que importa, e o Gilmar está ali como um maestro dizendo para eles, tem que votar assim, hein? Olha lá, vai no ritmo. O que é isso? Então, para que tem 11 ministros? Põe um só, ou põe 2, põe o cabeça e a voz. Porque parece que é isso, que a cabeça é o Gilmar e a voz é o Moraes. Então, põe os 2. Vamos tirar os 11, fica só 9. E pronto. Não faz sentido a gente ter esse tipo de situação dentro. E que ridículo. E que ridículo esses outros ministros estarem propensos, se proporem a seguir essa orientação de não olhar nos olhos. Olha, enfim. Bom, vamos lá. O fato é que isso mostra que nós temos um tribunal que não é um tribunal. Nós temos 11 que não são 11. Nós temos 11 que são 2, no máximo, ou 1. E é disso que se trata. Então, para que tem 11? Então, isso, se não é um tribunal, para que chamar de tribunal? É um lugar político, não é jurídico. Não é um lugar de debates. Então, para que ter debate? Então, para que ter julgamento televisionado? Então, para que fingir que eles estão debatendo? Porque o debate dentro do STF não é a piadoca do Dino, não é o debochezinho do Dino, não é o Moraes passar slide como se fosse uma apresentação de trabalho da escola. Não é um jogral, voto em trio, que a gente viu a Carmen Lúcia, é um jogral, um voto em trio. Cada um falando uma coisa. O que é isso? Então, se é isso, não é um tribunal, não é jurídico e é uma palhaçada. E se é uma palhaçada, bom, então vamos lá, vamos abrir mão de ter um Supremo Tribunal Federal porque na Constituição, porque a gente está gastando dinheiro público com 11 para ter 2. Gastando dinheiro público com 5 para ter 1. Matéria do Globo, recente, do Globo, dizendo que dentro da primeira turma, 95% das decisões do Moraes são mantidas pelos demais ministros da turma. Pô, então não tem turma. Se todo mundo pensa igual, não tem por que ter tanta gente. Eu gosto de usar um exemplo, acho que já dei aqui isso em outro vídeo, vou falar de novo. Tem um tratado judaico, eu não sou judeu, eu sou católico, mas tem um tratado judaico chamado Tratado de Sanhedrin, muito antigo, no Talmud, muito antigo, de 2000 anos atrás, e que dizia o seguinte, olha que interessante, se 24 juízes se reuniam para decidir quando houvesse um crime capital, eles se reuniam para decidir aquele crime. Se os 24 pensassem a mesma coisa, o cara era inocentado e solto.
porque, dizia o tratado, não é possível que 24 pessoas pensem a mesma coisa e estejam certas. Então, quer dizer, a ideia da subversão, a ideia do debate, a ideia da unanimidade ser burra, a ideia de a gente construir um lugar, uma democracia, aí sim melhor e sólida, a partir da divergência, estava embutida na própria lei ali, no caso desse tratado que eu mencionei, talmúdico, judaico, de muitos anos atrás, milênios atrás. Agora, hoje a gente tem 11 que não podem divergir. Se você tem uma divergência, eles são simplesmente viram párias, viram uma espécie de leproso que tem que entrar na cidade, como na Idade Média acontecia, entrava na cidade com um sininho e para balançar, fazer o som e todo mundo entrar dentro da casa. Pô, o Fux virou isso. Dizem que, inclusive, quando ele fez os intervalos, ele ia direto para o gabinete porque estava sendo hostilizado pelos ministros, pelos demais ministros. Pô, pelo amor de Deus, porque pensa diferente. Então, se é para pensar igual, repito, não precisa ter ministro, não precisa ter tribunal. Põe um só e entrega o cetro para ele e põe a coroa na cabeça. E isso mostra também um problema sério no debate como um todo, não só dentro do STF, não só a gente tem uma politização imensa lá em cima, como a gente passa a ter uma politização imensa na imprensa. Se lá em cima 11 não podem divergir, imagina só o que recado que eles dão para todos nós. Que recado que eles dão para a imprensa, que recado que eles dão para as universidades, que recado que eles dão para as escolas, que recado que eles dão para nós todos. Olha, divergir é ruim, pensar diferente é errado. E ao contrário, o recado é pensar diferente é bom, é saudável. Temos de divergir, temos que construir um debate com divergência, com enfrentamento, harmonização dos poderes. Vamos falar, harmonia dos poderes. A harmonia dos poderes é feita de confronto. Harmonia só é todo mundo andando igualzinho em escola de samba, desfile de escola de samba. Nota para a harmonia, todo mundo ali fez o mesmo gesto. Mas a harmonia dentro da Constituição não é isso. A harmonia dentro da Constituição é o confronto de ideias. É exatamente o embate de visões de mundo. É isso que faz a todos nós melhorar. Infelizmente, o STF é contra isso. E, com isso, é contra nós. E, com isso, é contra a democracia. E é isso que eles estão criando lá em cima, espalhando aqui para baixo. Lamentável, ridículo, condenável nessa história toda é a postura dos ministros em detrimento de um voto técnico e qualificado, único, hein, como o do Fux. Um abraço.